Olá, bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast E Se? O meu nome é Pedro Figueiredo. Então, no seguimento do último episódio, falámos aqui um bocadinho sobre livre-arbítrio e parece-me, ou julgo não estar errado, se disser que esta questão do livre-arbítrio, da liberdade, da possibilidade de nós escolhermos ou decidirmos, é uma das coisas que nós valorizamos mais naquilo que é a nossa experiência humana no nosso dia a dia. A possibilidade de nós podermos decidir o que pensar, o que escolher entre determinados comportamentos, entre coisas que queremos ter, entre coisas que queremos fazer, entre coisas que queremos sentir. E, portanto, esta possibilidade é aquilo que nos dá algum motivo, se calhar, até para nós queremos experienciar ou continuar a experienciar aquilo que é a nossa vida. E de tão importante que isto é, que na verdade nós vemos que se determinada pessoa não cumprir com aquilo que está estipulado pela lei do que está certo ou errado, corre o risco de ter uma consequência. Uma consequência desse comportamento que será a perda de liberdade. Eu sou preso e perco a liberdade. Porquê tirar a liberdade? Talvez precisamente pela questão de, primeiro, como é óbvio, não impactar negativamente quem está à minha volta, mas acima de tudo pela perda de liberdade, que é algo que nós valorizamos. Se nós tivermos a falar de questões de parentalidade, se de vez em quando, se determinado filho não faz aquilo que nós consideramos que é correto, se calhar nós vamos dar um castigo, uma consequência que quase sempre passa exatamente por poder ou perder algum tipo de liberdade, não poder fazer aquilo que ele quer, não poder ter aquilo que ele quer e por aí fora. Portanto, fazem-se, ou já se fizeram, revoluções e provavelmente, se calhar no futuro, irão-se fazer mais revoluções sobre liberdade. Portanto, é garantidamente um ponto muito importante para nós abordarmos e pensarmos um bocadinho mais sobre ele, eh, naquilo que é a nossa experiência humana. Esta questão do livre-arbítrio é um tema que, na verdade, vem sendo discutida em termos filosóficos já há muito tempo, porque existe claramente eh, diferentes maneiras ou perspectivas de pensar. Há quem diga que, sim senhora, isso existe claramente, e existe outras correntes de pensamento que dizem que isso não existe. Portanto, quem é que está certo, quem é que está errado? A verdade é que nós acreditamos que nós decidimos se vou para a direita ou para a esquerda. Eu tenho esse poder, eu sinto que tenho esse poder neste momento de decidir continuar a falar ou não continuar a falar. Eh, Ficar parado ou trabalhar, fazer o que quer que seja. Portanto, como nós sentimos que existe esse poder está do nosso lado, essa responsabilidade ou essa capacidade está do nosso lado, nós acreditamos, também porque acreditamos nesta questão do livre-arbítrio, nós acreditamos que se eu sou livre para decidir o que quero fazer, sou eu o responsável pelo meu comportamento, então somos todos responsáveis pelos nossos comportamentos, principalmente a partir de certa idade. Portanto, se eu já sou adulto, se eu atingi a maioridade, eu começo a ser realmente responsável pelas minhas ações. Se eu considero que o livre-arbítrio existe e se eu considero que a partir de determinada idade, atingindo uma maturidade, eu sou e todos somos responsáveis pelas nossas ações, nós também, ao mesmo tempo, consideramos-nos quase no direito de julgar aquilo que é o comportamento dos outros. Está certo ou não está certo, e depois usamos termos como aquela pessoa agiu inconscientemente, ou é bom senso, é senso comum. Portanto, temos aqui várias premissas que nós assumimos que quem é adulto, quem é capaz de tomar as suas decisões, então, exercendo esse seu livre-arbítrio, terá ou não consequências positivas, negativas dos seus comportamentos. Ok? Porquê? Porque foi ele que decidiu determinado comportamento. Ok? Colocação da hipótese, na verdade, hoje é: será que realmente existe livre-arbítrio? Esta é a colocação da hipótese. E vamos começar por pensar realmente o que é que quer dizer livre-arbítrio. E quando vai a esta questão da definição das palavras, este é um dos pontos em que eu normalmente não quero falar só baseado no que eu penso.
Então eu vou pesquisar qual é que é a origem da palavra, qual é que é o significado. E livre quer dizer que não é escravizado, quer dizer que é neutro, portanto não está dependente de nada, ok? Por outro lado, arbítrio tem a ver com a tomada de decisão, o julgamento. Livre-arbítrio, à partida, quererá dizer que a minha tomada de decisão ou de julgamento é totalmente independente, é totalmente neutra. Eu consigo, em qualquer momento, digamos assim, decidir livremente aquilo que eu quero, o que eu quero pensar, o que eu quero fazer e por aí fora, como já referi. Será que isso é mesmo assim? Então nós vamos dar aqui uns passinhos para trás e em algumas questões convém ir realmente àquilo que está estudado, e aquilo que está estudado é que quando nós vemos um determinado comportamento, e poderíamos ir para casos extremos, porque muitas vezes é mais fácil de pensar sobre eles, como por exemplo, alguém agredir ou até mesmo matar alguém em determinado momento, ou seja, disparei um tiro, agredi a pessoa fisicamente e essa foi a consequência. E por isso, quando há alguma coisa deste género, nós vemos todos os dias na televisão, não é? É só ligar e ver agressões, algum tipo de agressividade perante as outras pessoas. E quando nós vemos isto, muitas vezes nós sentimos-nos afetados. Não está certo, como é que é possível isto acontecer? A verdade é que a ciência, ou neste caso até várias ciências que se misturam quando nós queremos entender o comportamento humano, já mostraram que é possível explicar um determinado comportamento se nós conseguirmos ir andando para trás umas milésimas de segundo, uns segundos, uns minutos, umas horas, uns dias, umas semanas, uns meses, uns anos e por aí fora. Se nós conseguimos fazer estes passos naquilo que é o caminho daquela pessoa, nós conseguimos provavelmente uma justificação para aquilo que acabou de acontecer e que, portanto, houve uma causa ou várias causas que levaram àquele comportamento e não propriamente o livre-arbítrio e a capacidade desta pessoa de decidir fazer ou não fazer baseado no que sabe que está certo ou que está errado. Porque esta pessoa pode muito bem ter nos seus valores a não agressão, a empatia, o respeito e por aí fora, e numa determinada situação, num determinado contexto, de repente a pessoa vê-se a ter um comportamento que nem percebe de onde vem. A verdade é que estejamos aqui a falar sobre questões mais fisiológicas no que diz respeito à parte química, à parte hormonal, porque acontecem-nos, nós passamos por determinadas experiências que fazem com que, se calhar antes de eu agredir aquela pessoa, eu já estava alterado. Não sei porquê, se calhar porque discuti com alguém, se calhar porque perdi o emprego hoje, se calhar porque houve uma tempestade e eu fico, quando está mau tempo, eu já fico diferente. E portanto, várias coisas acontecem que fazem com que internamente eh, eu liberte mais determinadas hormonas, determinados químicos que potenciam mais determinados tipos de comportamento do que outros, neste caso, comportamentos mais agressivos. E depois existe tudo. O que é que tem acontecido? Na verdade, eu hoje perdi o emprego, mas eu já não estou bem em casa com a minha esposa, eu já estava infeliz no trabalho, eu já venho há um ano quase em burnout, eu não cuido de mim, não descanso. Portanto, começamos a andar para trás alguns passos cada vez maiores e começamos a perceber que todo o contexto daquela pessoa provavelmente levou àquilo. Se andarmos mais para trás, se calhar vamos até à infância desta pessoa, talvez ela tenha sido educada e a sua educação também foi baseada, sei lá, em castigos ou em agressividade. Se calhar ela vive numa cultura ou numa comunidade onde isso também é mais normal, não sabemos, não sabemos o que é que está para trás, mas se andarmos realmente na história daquilo que é a pessoa, não só
até ao ponto em que ela nasceu, mas ainda mais para trás, porque isto vai até aos nossos parentes, àquilo que é a nossa cultura, onde nós estamos inseridos, e portanto há aqui uma conjuntura de condições que tornam totalmente possível aquele comportamento que num momento em que a conjuntura fosse diferente, em que para além do passado, neste momento a pessoa até, sei lá, estaria bem descansada, estaria com saúde, estaria tudo bem na sua vida, ou pelo menos mais ou menos em equilíbrio, e se calhar a mesma situação não teria dado aso àquele comportamento. Portanto, isto está estudado. Está estudado, o que está para trás influencia aquilo que é agora, independentemente daquilo que nós possamos acreditar ou não. Também até já se fizeram estudos em situações mesmo específicas, como por exemplo no sistema judicial, onde se percebe que o ditar do que vai acontecer àquela pessoa por um juiz está dependente da hora a que o julgamento ou a tomada de decisão é tida. Se o juiz estava bem alimentado, satisfeito, saciado, determinada probabilidade para esta pessoa ser absolvida. Está com fome, já está mais irritadiço, está mais cansado, não pensa tão bem, maior a probabilidade desta pessoa ser julgada e ir presa ou ter outra consequência qualquer. Portanto, como é que apenas um aspecto que tem a ver com a comida implica uma probabilidade maior para um lado e uma probabilidade maior para o outro, quando supostamente estamos a falar de lei de uma coisa que poderia ser mais objetiva. Não é. Ok? Portanto, já estamos a ver aqui que aquilo que consideramos como total livre-arbítrio, total capacidade de nós tomarmos as nossas decisões, não é bem assim. O contexto está para trás e influencia. E por isso, nós vemos aqui, se calhar até está aqui misturado um bocadinho a teoria do caos, nós sabemos porque é que isto aconteceu. Bastava ter acontecido no meio do percurso desta pessoa, se calhar, um evento diferente, talvez há um minuto atrás, talvez há umas horas atrás, talvez há uns meses atrás ou há uns anos atrás, um evento diferente para que nada do que aconteceu agora tivesse acontecido. Portanto, estamos dependentes do contexto e destes eventos que muitas vezes não somos nós que decidimos, não somos nós que controlamos, mas que fazem com que o caminho que a nossa vida leva, de repente, é um completamente diferente, ou bem ao lado, e que já não gera nada daquilo que poderia ter gerado. Ok? Mas a pessoa vai dizer assim: não, Pedro, mas eu percebo isso que estás a dizer, mas a verdade é que sou eu que estou a decidir continuar a ouvir-te, sou eu que decido fazer isto ou não fazer aquilo, porque na verdade eu tenho a opção de sair de casa e falar mal com as pessoas, ou sair de casa e falar bem com as pessoas, de ser uma boa pessoa ou não, sou eu que tomo essa decisão. Então, será que é mesmo assim? Ou será que, na verdade, aquilo que eu considero que é a minha liberdade de escolha está na mesma condicionada ou limitada às opções que o meu cérebro conhece, àquilo que nós, aqui sim eu gosto de utilizar esta palavra, que é a nossa consciência, que é o resultado de tudo aquilo que eu experienciei e que dessa experiência eu guardei e integrei, e com base nisso tornou-se o meu conhecimento. E do meu conhecimento vêm os meus valores, aquilo em que eu acredito, os meus princípios e por aí fora. Portanto, com base em tudo o que me aconteceu, eu tenho um leque de opções que dizem: podes fazer isto, podes fazer isto, podes fazer aquilo, tu é que sabes. Ainda assim, provavelmente condicionado por aquilo que acabou de acontecer. Portanto, dá a sensação que nós temos livre-arbítrio, mas na verdade é perante opção A, B, C, D, mais ou menos, dependendo do quê? Do tamanho, digamos assim, salvo seja, uma palavra se calhar incorreta, mas do tamanho da minha consciência. E isto não deixa de ser diferente, por exemplo, eu gosto de fazer muito estas analogias no que diz respeito à minha área, do treino, do exercício, do movimento,
que é pensar só isto: se eu me limitasse todos os dias a fazer, ou a praticar sempre a mesma modalidade, a mesma atividade, e essa atividade é caracterizada por uma repetição ao longo do tempo de determinados padrões de movimento, porque eu só faço yoga, porque eu só faço crossfit, porque eu só faço pilates, porque eu só faço qualquer coisa, e eu torno-me um especialista naqueles padrões de movimentos, mas de certeza absoluta que eu entendo que há muito mais para além disso que é possível de fazer com o meu corpo. Mais movimentos, eh, outros estímulos em termos de sistemas energéticos, outros desafios, e por isso eu entendo que se eu fizer sempre a mesma modalidade ou a mesma atividade, os mesmos padrões de movimentos, mediante determinado desafio, se esse desafio estiver mais ou menos alinhado com aquilo que eu estou habituado, eu estou capaz de responder. Agora, se for bem diferente, eu não tenho a mesma capacidade e por isso, se eu fizer um bocadinho de yoga, um bocadinho de pilates, um bocadinho de escalada, um bocadinho de treino de força, um bocadinho disto e daquilo, de natação, se calhar o meu corpo neste momento, num todo, cérebro, músculos, articulações, tudo, está tem agora, porque tem uma base de treino maior, de conhecimento motor maior, o que acontece é que agora ele pode dizer assim: eu consigo escolher a opção A, B, C ou D para ultrapassar este desafio. Porquê? Porque eu tenho mais opções. Mas ainda assim, estas opções são aquelas que eu já passei por elas, eu guardei-as, eu integrei-as e agora fazem parte da minha consciência, do meu know-how. Portanto, parece que eu tenho livre arbítrio para fazer o braço assim ou aquele movimento assado, mas não. Eu só consigo fazer isto porque se calhar eu já o fiz antes. E agora tenho essa opção, tenho a opção de ir lá com o pé, a opção de ir lá com a cabeça, sei lá, tenho essas opções porque já passei por isso. Ainda no outro dia tinha uma cliente minha que, que partilhava exatamente que tinha muita tendência para cair e que desde que treina, isso nunca mais aconteceu. Ou praticamente não aconteceu. Como é que isto é possível? Pois, porque agora a sua consciência, o seu conhecimento, as suas opções motoras são outras, ela nem dá conta. Ela só se apercebeu disto agora a pensar, pois, de facto, eu não tenho caído. O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que há mais opções e por isso o corpo tem o livre-arbítrio de escolher entre estas opções para quê? Para não cair, para ter o resultado que lhe é o melhor possível ou o mais eficaz. Não é? Portanto, mesmo que, porque isto são mesmo correntes de pensamento de pessoas que pensam sobre isto há muito tempo e que não chegam a um consenso. Porque há o lado do determinismo que diz que nada do que a gente possa pensar que temos a capacidade de escolher existe, porque isso tudo é determinado, na verdade, por aquilo tudo que nos vem a acontecer e que vai acontecendo, tenhamos nós, seja externo, seja interno, seja o que for, acaba por o que acontece agora está determinado por aquilo que acabou de acontecer, é uma consequência. Eu acho que escolhi, mas não, eu só escolhi isto, na verdade, parece que fui eu que decidi, mas não. Isto é só uma consequência de tudo aquilo que acabou de acontecer, dá um segundo lá para trás, ok? Depois existe a outra corrente completamente oposta que diz: não, 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 mas sou eu que escolho na mesma. No final sou eu que digo que sim ou que não. Se calhar é mais interessante não só não descurar esta parte toda que está estudada e que mostra claramente que há um peso muito grande sobre tudo o que aconteceu, mas que aquilo que existe de opção de decisão, podemos lhes continuar a chamar se calhar livre arbítrio, mas é um livre QB, é um livre dentro das opções que existem. E qual é que é o impacto disto? O impacto disto é exatamente não só para nós mesmos, mas para nós com os outros. De vez em quando nós somos muito rápidos a julgar o comportamento dos outros, a dizer que sim ou que não, a ter repulsa por aquilo que aquele pensa, ou que seja, pensar assim: como é que é possível aquilo ter acontecido? Eu não sei como é que é possível,
mas sei que é possível. Porque talvez se eu soubesse toda a história que está por trás desta pessoa, até ao milésimo de segundo antes daquele comportamento, talvez eu dissesse assim: é possível. É muito provável que aquilo de facto fosse acontecer. Talvez até se fosse eu naquela posição, mediante aquele histórico todo, se calhar eu próprio, naquele momento, também teria agido assim. E isto permite um menor julgamento, isto retira muita energia nas nossas relações, o julgamento, a expectativa, e cria mais empatia e ligação àquilo que é o outro e que o outro faz e como o outro se apresenta. E também connosco mesmos, porque muitas vezes nós somos os primeiros, né, a chicotear-nos, a dizer que nós não somos bons o suficiente ou que não estamos satisfeitos com a maneira como somos, mas perceber que muitas vezes, de facto, aquilo que eu fiz, que se calhar não foi o melhor para mim próprio, não foi o mais eficaz, tem uma causa, tem várias causas. E que, se tem várias causas e eu entendo esta causalidade nas coisas, então, e que esta escolha de eu ter feito isto depende das minhas opções, volto a repetir o que tinha repetido já no episódio anterior, então quanto mais opções eu tiver, melhor. Daí o flexível, forte e flexível. Então a flexibilidade no livre-arbítrio, se quisermos continuar a usar este termo, vem de termos mais opções em vez de ser só direita, esquerda. Há aqui vários caminhos e quanto mais eu tiver em termos de conhecimento, não especializado, mas generalista, quanto mais se calhar coisas diferentes eu souber sobre o mesmo tema, quanto mais opiniões diferentes eu ouvir sobre o corpo, quanto mais modalidades e movimentos diferentes eu explorar, mesmo que no início não sei bem fazer aquela coisa que o Pedro faz e não sei o quê, não interessa. Eu estou a expor o meu corpo a isso, ok? Portanto, quanto mais coisas diferentes nós levarmos o nosso corpo a experienciar, no final, maior consciência, maior leque de opções e maior capacidade de podemos dizer eu escolhi A em vez de escolher B. E é por isso que eu acho que o contexto de facto influencia-nos, está provado, não é o Pedro que vai dizer agora ao contrário, mas nós podemos de alguma forma condicionar o contexto para que mais vezes a conjuntura seja a nosso favor, é um exercício muito interessante. E se eu tratar da minha saúde, por exemplo, se eu cuidar de mim, sabendo as consequências que isso tem, então eu penso, eu tomo a decisão de cuidar de mim. Só isso, só eu cuidar de mim já permite mais opções, porque se eu estiver bem, se eu sei que se eu estiver descansado, se eu dormir, se eu me alimentar bem, se eu estiver bem hidratado, a minha capacidade de pensar e de tomar a decisão perante as várias opções que tem é melhor. Então, provavelmente eu vou ver mais vezes o meu comportamento a ir de acordo com aquilo que eu desejo. Se eu não fizer isso, talvez eu vá sentir que mais vezes sou vítima. Epá, pronto, epá, parece-me que tudo me acontece. Parece, tudo acontece. Mas as opções é que não existem. E depois a pessoa vê-se só, se calhar, a trabalhar mais, a não descansar, a não cuidar disto, a não cuidar daquilo. Ok? Portanto, o livre-arbítrio é um tema muito discutido, porque tem impacto na nossa vida, a relação que nós temos connosco mesmos e na relação que nós temos com os outros. Se calhar, se calhar, não interessa propriamente dizer, mas eu acredito na liberdade e no poder de escolha a 100%. Está provado. Se calhar também não interessa muito estar só aqui a debater e a dizer, a tentar provar que não, que isso não existe. Não. Agora eu entendo o mecanismo todo que está por trás dos nossos comportamentos e então eu vou tentar, dentro do possível, condicioná-lo. Ter algum controlo, que seja, sobre isto. E aí, os resultados que vão surgir poderão vir a ser
mais positivos. Fica a reflexão, até um próximo episódio e até lá, cuide de si.